Todos os que se humilham serão exaltados. Diga glória a Deus. Fala para esse irmão que está do teu lado, você quer ser exaltado? O segredo para ser exaltado é se humilhar, e eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia hoje, em nome do Senhor Jesus. Vocês trouxeram a Bíblia? Gente, é importante demais que você tenha uma Bíblia, porque depois, quando você sai do culto, e na hora do culto, você pode estar conferindo o que nós estamos lendo, o que nós estamos falando. Diga glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Coloca para nós lá a mensagem. Levanta a sua Bíblia para o céu, sentado mesmo, e diga assim: meu Deus, fala conosco através dessa palavra, e que nessa noite eu saia daqui diferente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha o que diz aqui, a parábola do fariseu e do publicano. Pastor, o que é parábola? Parábola é uma história criada pela brilhante mente de Jesus. O Senhor Jesus, ele contava histórias sabendo, Jesus sabe de tudo. Ele conheceu o seu futuro e o meu futuro. Então ele contava essas histórias para servir hoje para nós, como serviu para as pessoas antigamente, serviu para as pessoas daquela época e hoje serve para nós. Amém, gente? A palavra serve para nós. Por exemplo, você que já viajou para outra cidade, já foi para outros lugares, você dirigindo, um exemplo, você já sabe onde vai virar, onde não vai virar. É ou não é verdade? Se eu falar assim, não vira aqui porque está errado, você sabe que o caminho está certo. Você já conhece a estrada. Jesus, Deus, Ele já conhece o nosso futuro. Talvez eu e você não sabíamos que hoje, no Dia dos Pais, dia 10 de agosto, nós estaríamos aqui na igreja. Talvez nós não sabíamos, mas Deus já sabia. E Deus prepara tudo, Deus sabe de todas as coisas. Amém, pessoal? E uma das coisas que mais tem pego as pessoas hoje dentro da igreja é sobre isso que nós vamos falar hoje, o orgulho. Pergunta para esse irmão que está ao outro lado, você não é orgulhoso não, né? Glória a Deus. Diz assim, propôs também uma parábola, também essa parábola, alguém que confia em si, por se considerar o quê? Justo e desprezar os outros. Sabe, uma coisa dos religiosos de hoje, natural, é desprezar quem não vem na igreja. É se achar melhor do que as pessoas que não vêm na igreja. Né? É se achar melhor, mas fulano não vem na igreja, tem vício, tem isso. Mas nós temos que orar por eles, diga glória a Deus. Nós temos que orar por todos, nós temos que ter dentro do nosso coração um coração humilde. E esse humilde é eu chegar sempre na presença de Deus e me humilhar na presença dele. É entender que da mesma forma que eu aponto o erro do irmão, eu também tenho erro. E quando eu apontar o dedo para alguém, eu já estou o quê? Eu já estou errando. Quem está entendendo? Então olha o que ele diz. 2 homens, lá no 10, subiram ao monte com o propósito de quê? De orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, e nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto... Aparentemente esse homem estava fazendo tudo certo. Ele orava, ele jejuava, ele era dizimista, mas tinha um grande problema nele, que era o quê? A altivez de espírito. Ele tinha um grande problema, que era o orgulho. Ele achava que ele era melhor do que os outros. E nós não somos melhor do que ninguém, pessoal. Amém? Nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos que entender isso e colocar dentro do nosso coração. Quanto mais a gente chega próximo de Deus, quanto mais a luz de Deus se acende na nossa vida, mais revela para nós mesmos, às vezes, a sujeira da nossa vida. E sujeira que eu estou falando não é física, é espiritual. Nós não somos nada, nós precisamos entender isso.
Amém, pessoal? Então, esse homem, ele orou de si para si mesmo. Olha, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, e nem como esse outro aqui. Amém? Aí diz mais assim, ó. Vamos continuar lendo. 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim. Aí diz assim no 14: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele se humilhou dizendo: eu não sou nada, sê propício a mim pecar. Você tem coragem de dizer para Deus agora, bater no teu peito aí e dizer: ser propício a mim, pecador? Tem ou não tem? Bate aí no teu peito e fala: ser propício a mim, pecador. Amém, pessoal? Porque nós não somos nada. O diabo, quando a gente entra dentro da igreja e a gente se batiza e a gente começa a viver uma vida com Deus, então o pecado lá de fora, as coisas erradas já não nos atrai mais, né? A gente começa a mudar. Mas daí o diabo, ele muda a estratégia. Ele não vai nos tentar só com pecados, que nem pecado de vício, pecados sexuais, pecados que as pessoas costumam fazer. Então ele começa a afetar a nossa vida com o quê? Com orgulho, falando: você está bem, olha como você é de Deus, olha como você é de Deus, como você tem orado, é ou não é? Olha como você tem orado, olha como você tem lido a Bíblia, olha como você tem vindo na igreja. Então o diabo começa a trabalhar nesse sistema. E aí daqui a pouco a pessoa fala assim: hoje eu não vou no culto porque eu já estou bem. Hoje eu não vou orar porque eu já estou o quê? Eu já estou bem. Eu estava falando hoje de manhã, tem pessoas que ela não colhe as coisas boas na vida dela porque ela não se prepara para colher. Tem irmãos aqui que trabalham com lavoura, dá trabalho plantar, mas colher, né? O irmão Luiz fica meses, às vezes, sem conseguir vir na igreja na época da colheita, não é, irmão? Trabalha de fora a fora. Às vezes a pessoa ela não entende que para colher você tem que colocar mais força do que quando você plantou. Porque senão tem frutos que, se você não colher naquela hora, passa a oportunidade. Se você não agarrar essa oportunidade, passa. Então assim é nas coisas de Deus. Eu tenho que estar preparado. Eu não tenho que falar assim: eu já fiz tudo e agora eu vou esperar Deus fazer algo na minha vida. Deus já está fazendo. Só de você estar me ouvindo, só de você estar aqui, Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Deus está fazendo. Então nós precisamos entender quem eram os fariseus. Coloca a primeira figura lá para nós, depois o título. Quem era o fariseu? Olha só, quem eram os fariseus? Membros de um grupo de judeus que obedeciam às leis religiosas rígidas, ou seja, eles eram os religiosos da época, viviam durante o século II a.C. e não mantinham relações com os não crentes ou com os judeus estranhos ao seu próprio grupo. Eles eram pessoas, trazendo para o dia de hoje, os religiosos. Aqueles que estão preocupados com a roupa que a irmã foi na igreja, é ou não é? Aqueles que estão preocupados com várias coisas que não são cristocêntricas. Você pode ver hoje, por que muitas pessoas não se convertem? Por causa da religiosidade. As igrejas às vezes estão sendo lugares que as pessoas, em vez de se humilhar e entender que a igreja é um pronto-socorro, elas vão, de peito estufado, aí elas veem alguém que não está vestido que nem ela, já olha do pé à cabeça. Eu não é? Um dia eu evangelizava e a pessoa falou para mim assim: eu não tenho roupa para ir na igreja. Acredita nisso? Eu falei: não, mas na nossa igreja você vai com a roupa que você quiser, a roupa que você tem, a roupa que você sente melhor. É claro que a gente sempre tem que vigiar e andar com ordem e decência. Mas tem igrejas que parece hoje que a pessoa ela quer comprar uma roupa para cada domingo. Aí ela vai lá e quer olhar para a roupa do outro. Porque fulano não é de Deus, porque olha a roupa que ele está. Tem gente que pensa que de Deus é só quem usa social. E não é isso, pessoal. Não é isso.
Sabe, às vezes não adianta eu estar de social, mas o meu coração ser um coração altivo, um coração cheio de mágoa, de ódio, de prepotência. É ou não é verdade? Nós temos que a maior característica de uma pessoa de Deus é imitar Jesus no quê? No amor. Tanto é que os mandamentos se resumem em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como assim? Então não adianta eu pegar e falar assim: eu sou de Deus se eu não amo as pessoas. Se eu venho na igreja só para apontar, jogar pedra no outro, diga está repreendido. Tem pessoas que ela não consegue entrar dentro de uma igreja porque as pessoas acham, porque ela entrou na igreja, que elas têm que ficar dando opinião na vida delas. E todo mundo tem o seu tempo certo. Um dia eu me lembro, há muitos anos atrás, a esposa olhou para o marido e falou assim: pastor, aproveita que o senhor está conversando com ele, fala para ele parar de fumar. Eu falei: eu não, porque é ele que tem que parar, ele não tem que parar porque eu pedi, ele tem que parar porque Deus entrou na vida dele, diga glória a Deus. Mas a esposa, sem saber aí sabe o que aconteceu? No outro domingo o homem já não veio, na semana ele já não veio, e ele sumiu da igreja. Ele se sentiu envergonhado, porque a esposa dele era uma porque se ela tivesse sabedoria, ela ia entender o seguinte: poxa, o meu marido fuma, está ali conversando com o pastor, poxa, que legal, isso vai incentivar ele a vir na igreja, ele vai começar a vir na igreja. Ela tinha que pensar assim. Mas o religioso, eles são a única pessoa no mundo que consegue falar o que não está no coração. Porque eles falam de Jesus, mas eles odeiam a família. Eles falam de Jesus, mas ninguém presta. O religioso é assim. Os fariseus perseguiram Jesus. Jesus foi perseguido pelos fariseus. Jesus ia lá operar milagres, prodígios e maravilha. Eles começavam: mas hoje, sábado, não é? Jesus foi comer com os pecadores, porque Jesus quis mostrar para nós humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos. Lavou ou não lavou? Jesus chegou numa cidade e foi comer na casa do publicano. Você sabe quem era? Zaqueu. Inclusive, coloca para nós a próxima figura, por gentileza. Olha só, quem eram os publicanos? Era um coletor de imposto na província do Império Romano. Então, os cobradores de imposto, muitos deles eram injustos. E eles eram mal vistos. Amém? Na época eles eram mal vistos. Então esse homem também foi dentro do templo, mesmo ele sendo mal visto, mesmo ele sendo um coletor de imposto. E ele batia no peito dele e disse: ser propício a mim, pecador. Fale para esse irmão que está ao teu lado: você já entendeu que você é pecador ou não? Nós somos pecadores, pessoal. Nós somos pecadores e nós temos que entender: na hora que a gente se exalta, Deus permite que a gente seja humilhado, é ou não é? Mas na hora que a gente se humilha, pessoal, você sabia, posso falar ou não? Eu vou falar, eu posso ou não posso? Quando você é religioso, você impede da tua família chegar até o altar. Sabia disso ou não? Porque o religioso, ele vai falar da Bíblia toda hora. O religioso está lá, o familiar falando: o Grenal não deu muito bem, não sei. Mas está escrito lá, e não sei o que, meu time é Jesus. E sai de perto desse aí, porque esses aí são os piores, que ainda se mete na conversa do outro e quer achar que é melhor. Nós não somos nada, pessoal. Ei, se você entender nessa noite, se humilhar na presença de Deus, eu chegar aqui e falar: Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada sem o Senhor. Diga glória a Deus. Isso é ser de Deus. Ser de Deus, se você e eu somos de Deus, nós nunca vamos olhar como se a gente estivesse pronto. Eu já sei tudo, isso eu já sei, isso eu já sei. Tem gente que vem na igreja e fala assim: o religioso, o pastor vai pregar Lucas 18 de novo. De novo, que a pessoa quer que o pastor pregue todo dia um versículo diferente. Mas, meu irmão, se nós direto estamos repetindo o pecado, então a gente tem que também ouvir repetida vez a mesma palavra. Quem tem filhos aqui, diga glória a Deus. Você não fala a mesma coisa para o teu filho? Talvez o teu filho casou
e você pega no pé dele da mesma coisa ainda, é ou não é? Meu filho, por que você não arrumou a cama? Aí você vai lá na casa do teu filho, está tudo desarrumado a cama. Você fala assim, você não aprendeu ainda a arrumar a tua cama? É ou não é? E você bate na mesma... Aqui na igreja, pessoal, nós vamos pregar. O evangelho de Jesus é simples. Diga glória a Deus. É simples. Quer ser exaltado, se humilhe. Quer ser humilhado, se exalte. É simples assim. Quando eu acho que eu posso, então Deus fala, então vai sozinho, meu filho. Quando eu falo, Deus, eu não posso, Ele me pega no colo, me carrega. Diga glória a Deus. Lembra quando teus filhos eram pequenos? Teus netinhos, você sai com eles na rua, se eles estão cansados, eles fazem o quê? Colo. Não era assim? Colo. Assim nós temos que fazer com Deus. Nós temos que, sabe, estou cansado, eu vou me jogar em Deus. Deus me leva, Deus me ajuda. Não é ficar, eu já sei, eu já conheço, isso e aquilo. Não! Nós temos que entender que aquele que se exalta será humilhado. Pastor, eu sou melhor do que meu familiar, eu sou melhor do que fulano porque eu me batizei antes que fulano. Não faça isso. Posso falar uma coisa para você ou não? Quanto mais tempo você tem de igreja, isso é motivo para você se curvar mais para Deus. Porque nós que temos mais tempo de igreja, a gente errou mais do que as pessoas que chegaram ontem. É ou não é verdade? A gente errou mais. Eu tenho 50 anos de batizado. Você errou mais do que eu nem 50 anos tenho. Então por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Nós temos que entender que quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente se humilha. Jesus, ele foi exemplo de humildade. O diabo falou para ele assim: você és filho de Deus, atira-te abaixo. Ele atirou-se. E ele era filho de Deus ou não? Era filho de Deus, era o próprio Deus. Então nós não precisamos provar nada para ninguém. Porque quem quer provar alguma coisa que não é, só viva o amor de Deus. Seja humilde, diga glória a Deus. E ser humilde não é não ter dinheiro, porque você pode não ter dinheiro e ser orgulhoso. A pessoa pode ter lá fortunas e ser humilde que eu digo de coração. Ser humilde é você dizer assim: eu não sei ir para o meu trabalho sem Deus, eu não sei fazer o que eu estou fazendo sem Deus. Então eu acordo todo dia, eu falo: Deus me leva para o trabalho, Deus me traz, cuida de mim no trânsito, meu Deus cuida da minha família. Diga glória a Deus. Olha para esse irmão que está do lado e pergunta para ele: você tem orado? Porque não tem um humilde que não fale com Deus. E não é só uma vez, é várias. A gente não tem que falar com Deus só uma vez, a toda hora. Deus me ajuda, Deus coloca as tuas mãos na minha vida. Amém? Abre por gentileza para mim Provérbios 16, 18, o 20º livro do Antigo Testamento. Provérbios 16, 18, olha o que diz: a soberba precede a ruína. Antes da ruína vem a soberba. A soberba precede a ruína. O que precede? Antes, se antecipa, chega antes. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Essa altivez de espírito está dentro das igrejas. É um falando para o outro assim: você viu? Olha o tempo que eu dei de igreja, olha como eu oro, olha como eu leio a Bíblia, olha como eu venho na igreja. Eu não falto, todo mundo falta, eu não falto na igreja. Olha, eu sou o melhor membro da igreja. Sabe qual que é o melhor membro da igreja do Senhor Jesus? Aquele que se acha o pior. É ou não é verdade? Aquele que se acha o pior, aquele que fala assim: eu não sou, eu não posso, eu não consigo. Diga a glória a Deus. Amém? Você que é pai ou mãe vai entender o que eu vou falar. Qual filho que você tem mais prazer de ajudar? O que é orgulhoso ou o que é humilde? Aquele que está toda hora na tua volta dizendo: pai, olha, como que eu faço isso? Você tem um prazer. Agora aquele que é orgulhoso: deixa que eu faço sozinho, eu sei de tudo. Não tem filhos assim? Então você faz o quê? Vou deixar. É ou não é? Coloca para nós Provérbios. Vamos dar uma volta na Bíblia. Provérbios, ainda o 20º livro da Bíblia, 29, 23. Diz assim: a soberba do quê? Tem mulher que fala: você está vendo? É do homem só. Não, é do homem e da mulher.
Quando fala homem, é o ser humano. A soberba do homem o abaterá. O que abaterá? Destruirá, acabará, né? A soberba do homem o abaterá, mas a humildade do espírito obterá o quê? Quem quer ser honrado por Deus aqui? Quem quer olhar para essas cadeiras e ver a sua família aqui dentro? Ver os teus familiares na igreja contigo? Quem quer? Você vai ser honrado, meu irmão. Amém? Mas você tem que ter o quê? Humildade. Ter um espírito humilde dentro de você. Amém? Às vezes eu estou conversando com irmãos e o irmão começa a me falar uma coisa, eu escuto. Eu gosto, você vê, eu converso muito com pessoas que têm mais idade que eu, sabia? Eu gosto de conversar muito com pessoas que têm mais idade que eu. Experiência de vida. Experiência de vida, eu gosto de conversar porque eu aprendo. E sabe, o inteligente hoje da gente não é aprender com nossos erros, é aprender com o erro dos outros. Porque às vezes em tempo de mesa você vai conversar com pessoas que ela vai falar, olha, eu fiz isso na minha vida e deu errado, né? Eu fiz aquilo e vai dar nisso quando faz isso. Então é bom você conversar com pessoa experiente. Um dia eu me lembro que eu estava reunido com os pastores e eu era o mais novo e os pastores falavam assim, tá, o Eduardo não vai falar nada. Eu aprendi tanto naquele momento ali. Eu aprendi tanto que eu nem queria falar. Não vou atrapalhar, eu quero aprender. Porque a vida nós vamos morrer aprendendo. Coloca para nós lá o 1 Samuel, capítulo 2, o verso 7, o 9º livro do Antigo Testamento. Diz assim: o Senhor empobrece e quem é que dá prosperidade? Quem é que permite que a pessoa não tenha prosperidade também? Ele. Abaixa e também o quê? Exalta. Quem quer ser exaltado por Deus? Você quer ser exaltado por Deus? Coloque a sua vida na mão de Deus, meu irmão. Você quer ser exaltado pelo Senhor? Coloque a sua vida na mão de Deus. Amém? Acredita no Senhor, coloque a sua vida na mão de Deus. Talvez você está aqui hoje na igreja e você está passando momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia. Mas coloca a tua vida na mão do Senhor, meu irmão. Coloca a tua vida na mão do Senhor. E, creia que é Ele que empobrece e Ele que enriquece. Então, nada vai acontecer sem a permissão. Diga assim comigo, tudo é com a permissão de Deus. E você viu como vale a pena ser humilde? Você viu o tanto de benefício que nós temos quando nós somos humildes? Coloca para nós aí, 2 Crônicas 7,14. É o 14º livro do Antigo Testamento. 2 Crônicas 7,14. Coloca para nós aí. Olha só o que diz em 2 Crônicas 7,14. Pergunta para esse irmão que está ao teu lado, você vai ser humilde ou orgulhoso? Pergunta aí, gente. Mas já pergunta rindo, para ele não ficar triste, bravo, né? Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa ciúme. Gente, eu tenho que entender o que é se humilhar. Se humilhar não é eu pegar e falar para Deus assim: ai Deus, faz se o Senhor quiser. Não, meu Deus, eu preciso. Se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de entendimento. Diga glória a Deus. Seja humilde. Seja humilde. A pessoa que é humilde, ela senta na mesa e quando ela come uma comida, ela elogia. Pô, que comida boa. Mesmo que ela saiba fazer melhor, ela elogia. A pessoa, quando ela é humilde, ela vem no culto, não importa se o pastor pregou a mesma palavra. Porque o religioso quer palavra. O religioso, posso falar ou não? Eu vou falar. A Bíblia do religioso sempre vai ser uma Bíblia com um monte de anotação, um monte de marcação, às vezes, só para mostrar para os outros que leu. Porque não vive. É ou não é? O religioso está preocupado, sabe, só consigo mesmo.
ele não se preocupa com os outros. Ele trata mal os outros, mas daí se tratar ela mal, ela fala, eu vou sair da igreja porque me trataram mal. Mas tratar os outros mal, tá tudo bem. O religioso, pro de Deus, quer tratar todo mundo bem. Amém? O de Deus, ele está na igreja, ele fala assim, eu vi fulano pela primeira vez, tomara que fulano volte, abraça, acolhe, conversa, diga a glória a Deus. O religioso estufa o peito e fala assim, eu me batizei em 1900 e tanto, eu tenho tantos anos de cristão, olha, eu conheço a Bíblia, meu Deus do céu, de capa a capa. O diabo também conhece. Você sabia que o diabo conhece a Bíblia de capa a capa? É verdade. O diabo está guiando muitos ministérios hoje. Você sabia disso ou não? É triste a realidade, mas é verdade. O diabo está na frente de muitos trabalhos hoje. A Bíblia fala que quando Jesus foi tentado, o diabo mostrou para Jesus toda a riqueza desse mundo e disse o que para ele? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É triste que eu vou te falar, mas quantos pregadores se prostraram para o diabo? Pregadores que têm 1, 2, 3 mulheres, pregadores que, sobem no altar para tirar o dinheiro das pessoas, pregadores que sobem no altar para distorcer as coisas e os ministérios dele não tem onde pôr, povo. Não tem, porque o diabo precisa o quê? Enganar, iludir. Por isso que hoje a gente vê igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. É ou não é verdade? Mas a gente não está julgando, eu estou falando para você que só conhecer a Bíblia não mostra que você é humilde. Você tem que colocar a Bíblia em prática. Diga a glória a Deus. Você tem que ser uma pessoa melhor, amém? Coloca para nós lá 1 Pedro 5, 6 e 7. 21º livro do Novo Testamento. Lá no finalzinho da Bíblia. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos... O que é sob? Debaixo. Eu tenho que me humilhar, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor. Deus colocou no meu coração que todo domingo, todos os cultos que a gente vive desse mês, nós vamos se humilhar na presença de Deus. Amém? É tempo de a gente reconhecer que nós, através da nossa vida com Deus, as pessoas vão mudar, a nossa família vai se converter. E como é que nossa família vai se converter se não vem em nós humildade? Como é que nossa família vai se converter se não vem em nós humildade? Eu e você precisamos ser o quê? Humilde. Precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Se humilhai-vos, portanto, sob, ou seja, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno. Eu sempre digo, não dá para a gente plantar hoje e colher hoje. Você entende ou não? Por isso que às vezes a gente está dentro da igreja, as pessoas estão dentro da igreja vivendo uma vida errada, porque a colheita não é agora. Não tem nada que você plante hoje. Os irmãos que trabalham com isso vão saber dizer melhor, mas não há nada que você plante hoje que dá para você comer já amanhã. Não dá. É tempo. Planta lá um abacate, é tantos anos. Planta lá um pé de laranja, é tantos anos. Por que na igreja a gente vem do dia para a noite, não mudou nada, não fez nada para Deus, não se humilhamos, e do dia para a noite nós queremos ser abençoados? E se do dia para a noite as coisas acontecendo na nossa vida, nós temos que abrir os olhos. Pô, eu estou todo errado e as coisas aconteceu tudo isso. Às vezes, o próprio inimigo se encarrega de fazer alguma coisa, parece boa na vida da pessoa, para a pessoa nunca se aproximar de Deus. Quem está entendendo, pastor? Então, não se iluda, pessoa. Plantar, colher onde você não plantou é roubo. É ou não é? Não dá para nós chegar ali no mercado e falar assim, a terra não é de ninguém. E pegar as frutas ali e sair, nós vamos ser presos. É ou não é? Então coloca no teu coração, eu tenho que me humilhar debaixo das mãos poderosas de Deus. Ele vai te abençoar, amém? Tem gente aqui hoje, posso falar, não, eu quero profetizar isso na sua vida. Tem gente aqui hoje que vai sair daqui para começar a colher já coisa boa. Porque você já está no tempo da colheita, mas tem pessoa que está no tempo do quê? Da plantação.
Então nós temos que saber identificar isso. Diga glória a Deus. Amém? Coloca para nós Tiago, 20º livro do Novo Testamento. Tiago, capítulo 4, no verso 6. Coloca para nós aí. Tiago. Quem está entendendo a palavra? Fala para esse irmão, olha nos olhos desse irmão que está do teu lado. Fala, espera que Deus vai te dar o que você quer. Amém? Antes, Ele dá maior glória. Pelo que diz, Deus resiste aos e dá graça aos humildes. Amém? O que é resistir? Não dá importância. Ele resiste. Você está lá orando, a pessoa está orando, mas ela é soberba. Deus olha e fala assim, vai continuar orando. E às vezes Deus permite que a situação da pessoa, em vez de melhorar, piora, para ela olhar e falar assim, eu tenho que mudar. Eu posso falar para você uma coisa ou não? Você não vai ficar chateado com o pastor? A maior glória de Deus para a nossa vida não é a gente ter carro bom, a gente ter casa boa, a gente ter dinheiro. Não que você não vai ter, você vai ter. Mas o que Deus mais quer fazer é salvar nós. Amém? Deus quer salvar. Deus quer salvar a nossa vida. Amém, pessoal? Então está escrito aqui, não é o que estou falando. Ele resiste ao soberbo. Ele resiste, não, olha. Mas ele, olha só, resiste ao soberbo, mas dá graça. O que é graça? O favor não merecido. Se nós formos humildes, nós não merecemos, mas Ele vai nos abençoar. Diga glória a Deus. Ei, nós não merecemos, mas Ele vai fazer. Nós não merecemos, mas nós vamos ver a glória dEle. O reino dEle vai vir sobre nós. Amém? Agora, para isso acontecer, nós temos que ser o quê? Humilde. Você sabia que hoje é uma ofensa você falar para alguém, você tem que orar mais, hein? Falar para a pessoa, hoje você tem que orar, meu Deus. Eu estava falando, cada dia está mais difícil pregar a palavra de Deus. Você não pode repreender a pessoa porque a pessoa fica triste, aí eu vou sair da igreja. Mas se não tiver um pastor para te repreender quando você errar, você pode ficar a vida inteira dentro da igreja e perder a tua salvação. É ou não é? Então dê glória a Deus pelos seus pastores. Dê glória a Deus, amém? Ah, pastor, eu tenho um amigo lá que... O meu amigo, sempre quando vê que eu estou fazendo alguma coisa de errado, pega no meu pé. Olha, nunca perca essa amizade. Nunca perca. Um dia, o cara foi fazer um teste com os amigos dele, ligou para um amigo, a esposa dele ligou para um amigo e falou assim, ele estava do lado da esposa, fulano tá aí? O amigo falou assim, tá sim. Ah, deixa eu falar com ele aí. Ah, ele acabou de... Ele foi ali na conveniência, já está voltando. Ele mentindo que o amigo estava ali. Esse não é amigo. Aí, para o mundo, ele parece que ele é amigo, mas esse não é amigo. Aquele que vê você fazendo uma coisa errada e apoia você no erro, esse não é amigo. Não é amigo. E ele falando assim, pô, aí o guri terminou o vídeo, você viu? Cara, é meu fechamento, não sei o quê. Daqui a pouco ele mandou um áudio e falou assim, ó, fulano, fala que você estava aqui em casa, porque tua esposa ligou, falei que você estava aqui em casa e não sei o quê, e ele dando risada, ele gravando tudo para pôr na internet. E o mundo acha que amigo é isso. Amigo é aquele que te chama para o altar. Amigo é aquele que olha para você e fala assim, ó, fulano, você está errado, você precisa mudar. Beltrana, você está errado, a senhora precisa mudar. Amém? E se nós somos humildes, a gente alcança o quê? A graça. Quem quer alcançar a graça de Deus na tua vida? Quem quer que você quer acabar a tua vida com legado? A tua família dizer assim, olha, homem de Deus que nem esse eu não sei, não conheço. Olha, homem de Deus era meu pai, homem de Deus era minha mãe. Olha, hoje a minha mãe ela está com 80 e poucos anos de idade. Ela judiou muito do corpo dela na vida. Ela trabalhava de passadeira de roupa, ela ia para uma casa, para outra, ela ia em várias casas. Tinha dia que ela ia em mais de 5 casas no dia para passar roupa, saía no frio, saía com chuva, não andava de ônibus, só de a pé. Era difícil ela andar de ônibus. E hoje a mente dela não é mais como era.
Nós fomos lá, ela não conhecia a gente, trocava o nome. Mas eu posso dizer sem medo de errar. O primeiro contato que eu tive com fé, uma pessoa que eu olho e digo é uma pessoa de fé, minha mãe. Porque eu vi ela na hora da comida, nunca reclamou, agradecer a Deus, obrigado por essa comida, Senhor. Oh Deus, como o Senhor abençoa nós, ela falava. Ela falava como o Senhor abençoa, não tinha mistura às vezes. Mas ela falava como o Senhor abençoa nós. Eu lembro que eu reclamava quando era pequeno, mãe, eu quero isso, quero aquilo. Não reclame, meu filho. Muitos nem isso têm, vamos dar graças a Deus. Olha só. E foi o primeiro contato de fé que eu tive na minha vida. Agora, a geração ruindo. Amanhã, se eu tiver filho, eu quero que meus filhos digam assim, oh, poxa vida, meu pai era um exemplo de homem de Deus. Amém? Se eu tiver netos, os netos dizer, meu avô, meu Deus, meu avô um homem correto, um homem reto. Diga glória a Deus, um homem humilde. Amém? Nós precisamos ser humildes, pessoal. Nós precisamos entender e colocar dentro do nosso coração que tem muita gente que não se converteu, culpa nossa. E quando eu digo nossa, eu me coloco nesse pacote, a igreja. Às vezes a pessoa pega e tudo que o pastor prega aqui na igreja, tenta dar para o familiar dela lá. Mas a Bíblia diz que nós temos que tomar o leite genuíno para o crescimento espiritual da salvação. Diga glória a Deus. O que você ouve aqui na igreja não é para você ser um papagaio gospel e replicar às vezes dentro da tua casa. Falar para um familiar que não está preparado ainda, você tem que orar por ele, amar ele. Diga glória a Deus. Quem quer ganhar teu familiar para Jesus? Ame ele. Ame. E amar não é um amor com fingimento, com falsidade, não, é amor genuíno. Amor verdadeiro de você chegar para ele e dizer, filho, eu te amo. Você dizer para o teu filho, eu te amo. Amém? Quem está entendendo? É dizer para a tua família, eu te amo. Conta comigo, eu estou aqui. Quem está entendendo? Você está entendendo ou não? Então você precisa colocar a tua vida na mão de Deus. Você precisa colocar a sua vida na mão do Senhor. Amém? Quantos querem nessa noite se humilhar para Deus e sair daqui exaltado? Você quer? Glorifica bem forte o nome de Deus.